Boa noite. E estamos aqui munidos de informação para a gente fechar esta quinta-feira. Muito bem informado. Obrigada, Ronaldo, pela essa passagem, né? Estava aí no Cidade Alerta. Vai continuar com a gente aqui no nosso JC. Comigo com o Alexandre. Boa noite para você, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa. E o JC começa com a polícia à procura da dupla que matou uma mulher, motorista de aplicativo, ontem à noite, enquanto ela trabalhava nas ruas de Fortaleza. O crime foi de latrocínio, roubo seguido de morte. Os assaltantes queriam o celular. Como ela não deu, eles a esfaquearam. 2 passageiros, testemunhas de tudo, viram essa cena, né, Mônica? Você vai trazer agora mais... O Wesmênia, perdão. Você vai trazer mais informações, então, para a gente sobre esse crime. Já tem pistas dos suspeitos? Boa noite. Boa noite, Bianca, Alexandre, e para todos que assistem ao Jornal da Cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, esse caso ele foi para o 34º Distrito e deve ser encaminhado para a Delegacia de Homicídio. O que sabemos até o momento é que haviam esses 2 passageiros com a motorista, mas nenhuma informação sobre os criminosos, os autores desse crime de latrocínio. Samira Albino, só um minuto, desculpa. Ribeiro, ela tinha 32 anos e foi morta a facadas na Avenida Raul Barbosa, como vocês falaram ontem, na Aerolândia. Segundo relatos, dos 2 criminosos renderam a vítima, pediram o celular e com a negativa da mulher, um deles a esfaqueou. A informação é que ela tentou dirigir até o hospital, mas colidiu com uma placa de sinalização na BR-116. O SAMU fez os primeiros socorros, levou a vítima para o IJF, mas ela não resistiu. Mais uma vítima da violência. Eu volto com vocês no estúdio. Infelizmente, Wesmênia, obrigado pelas informações. E hoje você vai ver também. Suspeita esconde arma de fogo dentro de fralda de bebê para livrar flagrante em Fortaleza. É a prisão de uma mulher que ameaçou os filhos com uma faca na região do Cariri. E de um advogado que entregou um pacote com comprimidos e bilhete para um detento em um presídio de Itaitinga. Em Caucaia tem o caso do adolescente de 14 anos que foi retirado da casa da namorada e executado com 18 tiros. A chegada de dezembro junto com a pré-estação chuvosa, previsão de tempo fechado e alerta de ventos fortes. Carne suína e cota de participação. As dicas para você economizar na ceia de Natal deste ano. O Jornal da Cidade está no ar. Nos últimos dias, acidentes de trânsito graves e fatais nas BRs que cortam o estado tomaram conta dos noticiários. Foram pelo menos 7 nesta semana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apesar dessas ocorrências, o ano de 2022 ainda está sendo mais tranquilo e menos letal que o de 2021. Os casos chamaram a atenção. Na última segunda-feira, em Tianguá, na BR-222, um carro de passeio branco saiu da pista e capotou. O mesmo aconteceu em Itarema, no interior do Ceará. A cantora Daniese Santiago e seu marido e empresário se envolveram também em um acidente numa rodovia. O condutor do outro veículo morreu na hora. Apesar da gravidade, os números de acidentes nas rodovias federais sofreram redução se forem contabilizados até o dia 28 de novembro. Se comparados com o mesmo período do ano passado, essa queda foi de 15%. Só que para isso continuar acontecendo é preciso conscientização, tanto do condutor quanto do pedestre. Até o dia 28 de novembro deste ano foram registrados 1.217 acidentes em rodovias federais que cortam o estado, 209 a menos que o mesmo período de 2021. Se forem considerados os acidentes com óbito, esta redução é de 31%. Às vezes o acidente ele é inevitável, às vezes ele acontece por alguma outra situação, mas se os condutores estão com cinto de segurança, se os condutores não realizam ultrapassagem proibida, se as normas de segurança são observadas pelos condutores, a lesividade desse acidente ele é menor. Antes de pegar a estrada é importante ficar atento, verificar o veículo e redobrar a atenção. Podem sim salvar uma vida. A sua conduta é o fator principal, é preponderante para a segurança no trânsito. Não realizar ultrapassagens proibidas, verificar o tempo necessário para você realizar essas ultrapassagens, jamais transitar pelo acostamento, nos períodos noturnos, redobrar a atenção para a existência de animais na pista, buracos também. E acidentes de trabalho também acontecem diariamente.
e é responsabilidade do empregador buscar meios de prevenção e redução de riscos. São medidas de proteção da saúde do funcionário que podem evitar desde pequenos incidentes a mortes no ambiente de trabalho. As imagens gravadas despretensiosamente por um agricultor mostram cenas comuns de trabalho na roça. O que ninguém imaginava é que a perna de um dos trabalhadores seria engolida pela máquina de moer capim. O acidente aconteceu na cidade de Novo Oriente, interior do Ceará. No vídeo, o homem coloca o mato para ser triturado pelo equipamento, até que a máquina trava. Ele tenta destravar, colocando a perna para empurrar o material, quando de repente fica preso na moedeira. O agricultor de 43 anos foi levado em um carro particular para o hospital do município. De lá, foi transferido para Crateús, onde amputou o membro e segue em observação, sem previsão de alta. O caso chama a atenção para um assunto que vive em pauta e que, na maioria das vezes, é possível prevenir: os acidentes de trabalho. Para se ter uma ideia, de janeiro até setembro, mais de 4.500 notificações foram realizadas pelo Ministério do Trabalho aqui no estado. O setor onde é conhecido anualmente que tem mais casos é da construção civil, pelos vários riscos que envolve esse setor. É questão de risco elétrico, risco de queda, risco de perfuração, risco de soterramento. Então, é um setor econômico onde acontece mais acidentes e onde acontece mais acidentes fatais também. Tiago foi outra vítima. O motorista de caminhão levou um choque e desmaiou enquanto carregava a mercadoria. Por muito pouco, não perdeu a vida. No que eu entrei para dentro da caçamba para fazer a limpeza, para carregar o grão, eu recebi uma descarga elétrica. Que o fio da fazenda estava abaixo do permitido. Aí ele encostou do arco da caçamba e recebi a descarga elétrica na cabeça e saída no pé. O caminhoneiro passou por 3 cirurgias e continua sendo acompanhado no Instituto Dr. José Frota, o IJF em Fortaleza. Assim como ele, outras centenas de pacientes. Geralmente são pacientes jovens, na idade produtiva, né? Geralmente são principalmente do sexo masculino, né? E geralmente são traumas que se relacionam com choques elétricos, com queimaduras, e o trauma de uma maneira geral, né? Assim, como aqui o serviço-chefe, né? O carro-chefe do hospital é a traumatologia, geralmente são fraturas, né? São contusões, são entosses oriundas tanto do acidente de trabalho em si, do local de trabalho, como também do deslocamento do paciente para o seu ambiente de trabalho. O auditor fiscal explica que quando esse tipo de acidente acontece, a empresa deve garantir todo o suporte ao colaborador até que ele possa retornar às atividades. Emitir a CAT para que seja encaminhado para o INSS, para que ele tenha um benefício do INSS concedido e também providenciar os cuidados médicos e indenizatórios necessários devido à atividade econômica. Uma turista de Santa Catarina morreu afogada na Lagoa do Banana, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. A mulher de 44 anos passeava de stand-up paddle quando perdeu o equilíbrio e caiu na água. Quando a resgataram, ela já não respirava mais. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a perícia foi acionada e a Delegacia de Proteção ao Turista apura o caso. Uma enfermeira de Catunda, no norte do estado, foi vítima de tentativa de homicídio enquanto tomava banho, dentro da própria casa. A agressora é outra mulher que teria sido motivada por ciúmes. As informações com Jonas Deison. Uma confusão envolvendo 2 mulheres por pouco não terminou em algo mais grave, no bairro Alto Bela Vista, na cidade de Catunda. A vítima, que trata-se de uma técnica de enfermagem, estaria tomando banho no banheiro da sua casa quando a suspeita, uma agente de saúde, chegou armada, possivelmente com uma tesoura, e foi de encontro a ela e passou a desferir diversos golpes, tendo acertado um na barriga e outro nas costas. Um homem chegou na hora e conseguiu intervir a tempo para evitar que mais lesões fossem dadas na mulher. A polícia militar foi acionada ao local, mas quando chegou, a autora já havia fugido, tomando rumo ignorado. A enfermeira foi orientada a registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. Segundo informações, a motivação do fato seria porque a suspeita teria descoberto um relacionamento extraconjugal de seu companheiro com a vítima. O caso teve bastante repercussão na cidade. Jonas Deison para o Jornal da Cidade. E morreu hoje o prefeito da cidade de Palhano, Francisco Erison Ferreira, o Chico do Joaquinzinho. O anúncio foi feito na página oficial do município, que fica na região jaguaribana. A causa da morte não foi informada.
Francisco Herisson tinha 52 anos, foi eleito vice-prefeito em 2020, mas assumiu a prefeitura com a morte do prefeito, Ivanildo Nunes da Silva, em abril do ano passado, vítima de complicações da Covid-19. Ou seja, em 2 anos, a cidade perdeu o prefeito e o vice. Nesse caso, quem deve assumir o executivo é o presidente da Câmara dos Vereadores até o fim de 2024. Iguatu e Pacujá terão novas eleições para prefeito em fevereiro do próximo ano. Nesta quinta-feira, a Justiça Eleitoral cassou os mandatos de Edinaldo Lavor, do PSD, prefeito de Iguatu, e de Raimundo Filho, do PDT, à frente da cidade de Pacujá. Ambos, segundo a decisão, cometeram irregularidades no pleito de 2020, quando foram eleitos. Ainda é possível recorrer ao TSE, mas nas 2 cidades os presidentes das câmaras já estão exercendo os cargos. O prazo para a realização das convenções partidárias será de 5 a 8 de janeiro. E a Câmara Municipal de Fortaleza escolheu hoje o novo presidente. Gardel Rolim estará à frente da Casa Legislativa no biênio 2023-2024. O partido do vereador, o PDT, é o mesmo do prefeito José Sarto e também da maioria da Câmara. A chapa era única e Gardel foi eleito por unanimidade. Não houve abstenções. No discurso, o vereador agradeceu a Deus, familiares, eleitores e parceiros políticos. Isso foi fruto de muita discussão, muito diálogo. Obviamente eu tive um apoio importante de lideranças partidárias do meu partido. Nós construímos e conversamos com muitos, pessoas de diversos outros partidos. Então, assim, esse momento aqui ele é muito próprio da Câmara Municipal. Eu imagino que um relacionamento entre o PDT e outros partidos deva se continuar um diálogo que aí os nossos líderes maiores saberão fazer no tempo certo, na hora certa e da maneira correta. Agora futebol. Amanhã é dia de seleção brasileira em campo no Mundial do Catar. A última partida dessa primeira fase. E quem está chegando para comentar é Bruno Balacó com a coluna Camisa 8. E a primeira fase da Copa do Mundo chega ao fim nesta sexta-feira com a definição dos últimos 2 confrontos de oitavas de final. Um desses duelos é justamente o da seleção brasileira, que enfrenta Camarões às 4 da tarde. A missão do Brasil é muito clara, confirmar a liderança do Grupo G. Para isso, basta empatar. Se vencer, claro, também confirma a liderança da chave. E acredite, o Brasil também pode terminar a primeira fase em primeiro lugar, mesmo em caso de derrota, desde que a Suíça não vença a Sérvia. E aí fica aquela pergunta que todo mundo quer saber. E depois de Camarões, quando será o próximo jogo da seleção? Se o Brasil ficar em primeiro lugar no grupo, o duelo das oitavas será na próxima segunda-feira, às 4 da tarde. E se o Brasil ficar em segundo no seu grupo, aí teremos a seleção jogando na terça-feira, também às 4 da tarde. Quanto aos possíveis adversários do Brasil nas oitavas de final, são 4 possibilidades: Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. E olha que o grupo deles está bem embolado. E como essa Copa está sendo marcada por muitas zebras, que eu diga aí a Alemanha e a Bélgica, com gigantes aí voltando para casa, é melhor nem dar palpite e arriscar quem seria o adversário do Brasil. E quer saber? Venha que vier, eu sou mais a seleção brasileira. Ainda hoje você vai ver. Suspeita esconde arma de fogo dentro de fralda de bebê para livrar flagrante. E no próximo bloco, as dicas para você economizar na ceia de Natal deste ano. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Chegou a hora. Bora viajar? Tá planejando uma viagem para Orlando? Então acessa o nosso site porque lá você fica sabendo de todas as novidades dos parques temáticos. Nosso endereço é colunaboraviajar.com.br.
Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação. Em todas as Somos. JC de volta e a gente mostra agora a situação de pacientes de um hospital em Juazeiro do Norte, no Cariri. Para pegar remédios, eles encaram filas e até goteiras. Hugo de Leon. Olá, boa noite, Alexandre, Bianca, boa noite para todo mundo. As denúncias foram feitas por pacientes do Hospital Estefânia Rocha Lima, que é um equipamento da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Durante a manhã de hoje, uma fila se formou na parte de fora, durante uma chuva que sequer foi registrada pela FUNSEMI. Algumas pessoas tentaram se amparar na parte de dentro, mas o que chamou a atenção é que lá na parte interna também estava chovendo. As denúncias é que existiam várias goteiras. Muita gente, inclusive, usava guarda-chuva na parte de dentro, tentando se proteger. De acordo com a Prefeitura de Juazeiro do Norte, que por meio de nota enviou afirmando que não existem goteiras e que sim há um pergolado, uma estrutura física que a água entrou por brechas, frestas no telhado e que a situação está normalizada. A gente tentou também contato com alguns pacientes que não quiseram gravar entrevista. Hugo de Leon para o Jornal da Cidade. Em água entrando por fresta no telhado, o nome disso é goteira, né? Com certeza foi desconfortável para quem estava ali já numa situação difícil, né? Não importa o nome que deram ali. E dezembro chegou, muita gente já se prepara para a ceia de Natal. Quem organiza o orçamento está driblando a alta dos preços dos produtos da época e fazendo trocas do cardápio. Por outro lado, os supermercados e as padarias estão investindo em atrativos para não perder os clientes que querem sim economizar. Dona Vera é o tipo de consumidora que gosta de pesquisar para comprar produtos mais em conta no supermercado. Para a ceia de Natal deste ano, ela tem uma estratégia. Cada um vai levar um prato. Assim, os custos da festa são divididos. A gente vai para casa da minha sogra e cada um leva um prato, né? Aí cada um quer levar um prato mais bonito. Na família da Lenira, o Natal também é época de juntar a família. Ele assa uma carninha, tem um peru, né? Um vinho, uma champanhe. A família mesmo que faz ou encomenda? É, meu filho que faz. Os produtos usados na ceia natalina estão mais caros, segundo o levantamento feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com base nos dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. A alternativa para gastar um pouco menos é trocar a tradicional ave natalina pela carne de porco, que teve queda de 3% neste período. O arroz também está um pouco mais barato. A queda foi de 4,6%. Nesse supermercado, a aposta é nos pratos prontos. O cliente pode montar sua ceia com os pratos que mais gosta ou, se preferir, pode escolher alguma das opções já prontas e que saem com desconto. Esses pratos, se você comprar o kit, eles saem mais em conta, né? Tem um descontinho aí de uns 10%. Se você comprar o prato separado,
Ou você comprar 1, ou 4, ou 5, ou 10, aí é o preço normal do prato. A economia não é só no bolso, mas também de tempo. Você vai ter mais tempo para outras coisas, que você arrumar a sua casa, né, se arrumar, né? Isso eu estou falando das mulheres, que geralmente são quem vão para a cozinha, né? E também de você saber que você está comprando uma comida de qualidade. As opções são variadas, tem combinações com carne de porco, ave ou peixe. Antes a gente vendia muito peru, hoje a ave ela ficou no lugar, né? Então, daqui, né, do que nós temos aqui, é a ave, a bacalhoada, né, que é o bacalhau, também sai muito. Que é bem tradicional também. O suíno, né, que é um prato que hoje está mais acessível, né, de preço. E também muita gente gosta. O Natal deste ano traz boas notícias no setor econômico para o segmento de padarias. No período natalino, as padarias triplicam as vendas. E para acompanhar toda essa demanda, as contratações também precisam crescer. Em 2021, foram 40% a mais nas contratações. E para esse ano, o esperado é de pelo menos 15 mil contratações em todo o estado. A expectativa é do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no estado do Ceará. Para conquistar a clientela, as padarias estão investindo em sabor e também na beleza dos produtos, trazendo cores típicas dessa época e produtos tradicionais em diferentes tamanhos para agradar a todos os bolsos. As padarias hoje, elas também têm presentes, né, como cestas, né, natalinas, kits natalinos que a gente vende muito para empresas, né? E também para o consumidor normal, como panetones, né? A ceia, né? Muita gente, ela é muito ocupada nesse período, né, natalino, né? As pessoas preferem comprar a ceia completa. Para incentivar as compras, 60 padarias de Fortaleza e região metropolitana estão em campanha. A gente sorteia para os nossos clientes, tá? Padaria, aqueles que consomem R$ 25,00, né, ganham o cupom para preencher e concorrer ao sorteio. São 10 televisores, né, esse ano. O ano passado foi um caminhão de prêmios, esse ano são 10 televisores. A gente resolveu pulverizar e premiar mais clientes, né, das lojas. Mas é gratificante porque há um aumento também de movimento em decorrência da campanha. Para a dona Regina, o Natal é a data do ano que a deixa mais emotiva. E ela já faz desejos para 2023. Família tem que ser unida toda hora, todo tempo. Não é só no Natal, no final do ano. Isso daí me deixa triste, né? Porque tem que ser assim, né? Tudo unido. Isso aí, Natal é isso, é união, né? Mas não é só com a ceia de Natal que muita gente se preocupa no fim de ano. Papais e mamães gastam boa parte do 13º com material escolar. E para evitar os abusos, o PROCON determinou que 60 escolas particulares da capital apresentem as listas para análise. Osmênia, quais são as principais irregularidades dessas listas? Olha, Alexandre, a lista ela especifica o que é de uso coletivo ou individual. Por exemplo, se a escola nessa lista de material escolar pede pincel para quadro, apagador ou até mesmo copos descartáveis, que são itens que já foram identificados pelo PROCON em anos letivos anteriores, ela pode ser notificada. O órgão determinou que as escolas particulares entreguem essa lista de material escolar para analisar se há ou não essas irregularidades. Caso seja identificada algum item irregular, a escola pode ser multada em até 15 milhões de reais. O PROCON deu um prazo para a entrega dessa lista de material escolar dessas escolas de 10 dias. Caso pais ou os responsáveis que estão aí com essa lista já para comprar, né, como vocês mesmos falaram em relação ao 13º salário destinado para esse material escolar, eles se identificarem essa irregularidade pode denunciar por meio do PROCON Fortaleza, que é o aplicativo, e também pelo número 151. Alexandre, Bianca. Obrigada, Osmênia. São tempos quentes para o comércio, né? Depois da Black Friday, veio a Copa do Mundo, ainda tem Natal, início de ano letivo. O varejo está, assim, pegando fogo. Tanto que no JC Business desta semana, eu conversei com uma especialista para analisar o cenário. O vídeo sobe daqui a pouquinho, às 8h15, para o canal do GC Mais no YouTube, mas antes, você confere um trecho aqui mesmo.
Naturalmente, o segundo semestre, ele já é um semestre de melhor desempenho para o varejo como um todo. Isso é um comportamento de mercado ano após ano, né? O varejo, ele tem uma característica significativa, que é se movimentar pelas datas comemorativas. Sim. Então, a gente tem Dia das Mães, a gente tem férias, a gente tem Dia das Crianças, e essa reta final de ano a gente tem 3 datas importantes, né, que são Black Friday, Copa e Natal. O que aconteceu esse ano? Esse ano essas datas elas foram comprimidas em 45 dias. Isso. Então, a gente espera uma aceleração aí de compra, a gente sabe que, aí voltando para o comportamento de consumo, né, o cliente está se programando para fazer boas compras nessa época, já é um período naturalmente mais aquecido para o varejo, então a gente espera que esse segundo semestre compense um pouco da queda aí, que apesar de ser pequena, né, a gente não ter esse impacto tão grande, espera-se que compense, né, pelo menos o que a gente viu no primeiro semestre. Em 4 anos, o Vetmóvel já realizou mais de 170 mil atendimentos veterinários em Fortaleza. São serviços que vão desde consultas a cirurgias de castração. Júlia trouxe ali essa gatinha cinza que teve problemas urinários. No atendimento, a médica aplicou um anti-inflamatório. Tudo para melhorar a situação da paciente. A doutora me orientou os remédios para dar tudo. E agora é só esperar para ver se vai dar tudo certo. Os atendimentos aqui são realizados diariamente. De acordo com essa veterinária, as consultas podem ajudar a salvar a vida dos animaizinhos. São consultas mais eletivas, né, de problemas mais simples, problemas de pele, otites, gastroenterites, algum ferimento, alguma coisa mais de rotina básica. A pessoa não precisa estar com um animal doente para trazer para consultar, né? Aqui a gente vai orientar, vai dar orientações sobre alimentação, vacinação, os cuidados básicos. Em 4 anos de funcionamento, o Vetmóvel já realizou mais de 171 mil procedimentos. O serviço é gratuito e está disponível para toda a população. Para ter acesso, é importante que se faça o agendamento através do telefone ou da internet. No caso das castrações, por ser um procedimento cirúrgico que requer um pouco mais de cuidado, os animais precisam passar por uma avaliação prévia. Por isso que a gente pede que a população entre em contato, faça um cadastro. A nossa equipe de agendamento vai fazer uma entrevista prévia para saber se aquele animal está apto para fazer a castração. Uma vez que ele esteja apto, a gente agenda a castração e a pessoa já vem no dia e local com hora agendada para fazer a cirurgia de castração. O secretário de Bem-Estar e Proteção Animal explica que o Vetmóvel é essencial para atender casos menos complexos. O atendimento é realizado de segunda a sexta, de 7h30 ao meio-dia e de 1 da tarde até às 4. A população, é bom que ela saiba que ela precisa vir trazer o seu animal aqui de forma rotineira para ele poder estar se prevenindo. Foi o que muita gente falou na campanha do Outubro Rosa, do Novembro Azul, a importância de se trazer os animais, de se cuidar para prevenir que futuras doenças possam vir a acontecer. Está aberto o processo de beatificação e canonização do agora servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. A sessão de abertura foi realizada na Basílica de Juazeiro do Norte e os devotos do Padim acompanharam tudo. A missa na Basílica de Nossa Senhora das Dores reuniu centenas de devotos. Romeiros como a Dona Iraci e juazeirenses como a Celina. Todo mundo foi acompanhar de perto a abertura do processo de beatificação e canonização do agora servo de Deus, Padre Cícero. Que Deus proteja ele, ajude ele para ele poder ficar muito tempo, fazer muito milagre do que ele faz, viu? Porque eu já recebi muitas bênçãos dele, viu? Eu, meus filhos, mas sou muito grato. As lágrimas são de emoção? Maria, demais, me lembrando de meu pai, minha mãe, que conheceram muito ele. Assistiram muito sermão dele e tiveram muitas coisas boas para dividir com nós. Após a missa, uma sessão pública marcou oficialmente a abertura do processo de beatificação. Foram apresentados os membros do tribunal que irá acompanhar a primeira etapa do processo. Agora nós temos que trabalhar enquanto tribunal diocesano. Inicia um inquérito sobre as virtudes do Padre Cícero Romão Batista, com base especificamente nos documentos. É verdade que existe uma vastíssima literatura que trata da figura do Padre Cícero em vários aspectos. Agora,
é hora, digamos que, de recompor a sua biografia a partir das fontes, para encontrar aí toda e qualquer afirmação que comprove as suas virtudes e que ele tenha vivido essas virtudes em grau heróico. Os trabalhos serão coordenados pelo padre Wesley Barros e pelo Paulo Vilota, enviado do Vaticano. Pesquisar, recolher e apresentar a verdade do Padre Cícero. A finalidade de uma causa de beatificação é a verdade. E aqui a possibilidade muito grande é, sobretudo, manifestar, colocar na frente de todo mundo, porque é um personagem público enorme, não somente pelo Brasil, mas na Europa também muito conhecido. Na volta do intervalo, a prisão de uma mulher que ameaçou os filhos com uma faca na região do Cariri. E o caso do adolescente de 14 anos que foi retirado da casa da namorada e executado com 18 tiros. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Chegou a hora. Bora viajar? Tá planejando uma viagem para Orlando? Então acessa o nosso site porque lá você fica sabendo de todas as novidades dos parques temáticos. Nosso endereço é colunaboraviajar.com.br. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8. Um advogado foi preso hoje de manhã em um presídio de Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, após entregar um pacote a um detento cliente dele. Agora contendo o quê, hein, Osmênia? Bianca, 10 gramas de comprimido, 2 canetas esferográficas e também um bilhete com instruções sobre as substâncias. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou o caso. Quem deu a voz de prisão foi o diretor da Unidade Prisional de Ensino, Captação e Trabalho, que fica em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. O ocorrido, ele foi informado à Ordem dos Advogados do Brasil e encaminhado à Delegacia de Combate a Organizações Criminosas. O advogado é o Samir David Ferreira e Silva e realizava o atendimento de Francisco Luciano Silva de Andrade. Tudo aconteceu nesta quinta-feira, lá na unidade em Itaitinga, viu? Volto com vocês. Obrigada mais uma vez. Está preso o pai do estudante de 15 anos que atirou em alunos da escola onde estudava na cidade de Sobral, na região norte do estado, dia 5 de outubro. Um morreu, outros 2 ficaram feridos e, segundo as investigações, o homem já tinha a arma do crime em casa. Jonas Deison. O pai do adolescente, apreendido pelo ataque em uma escola em Sobral, que deixou um morto e 2 feridos, foi preso. Segundo a Polícia Civil, Cleiton Maciel Vasconcelos, de 31 anos, facilitou o acesso do filho à pistola calibre .40, utilizada no ato infracional análogo ao crime de homicídio e tentativa de homicídio. Cleiton foi detido por força de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário Estadual. O adolescente já estava detido desde o dia 5 de outubro, data que aconteceu o ataque.
O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Sobral foi responsável por cumprir o mandado de prisão e o mandado também de busca e apreensão. Com as investigações, a Polícia Civil identificou que a arma de fogo utilizada no ato infracional já estava na posse do Cleiton antes da ocorrência, o que facilitou o acesso do adolescente à pistola de calibre .40. Cleiton foi levado a uma unidade do sistema penitenciário cearense, onde segue à disposição da Justiça. Além do pai do menino, também foi preso Antônio Felipe de Souza, de 33 anos, proprietário da arma de fogo usada no ataque em Sobral. Conforme a polícia, o suspeito apresentou diversas contradições, diversos fatos que não foram devidamente comprovados quando prestou depoimento sobre o suposto sumiço da arma de fogo. Antônio tinha registro de colecionador, atirador e caçador, que é o CAC, e supostamente negociou a arma de fogo por meio de um grupo no WhatsApp. Jonas Deison para o Jornal da Cidade. Obrigado, Jonas. E em Jardim, no Cariri, uma mulher foi presa por ameaçar os filhos, 2 adolescentes de 12 e 13 anos, com uma faca. Hugo de Leon. A denúncia chegou até o destacamento militar de Jardim. A informação era de que 2 crianças, na verdade 2 pré-adolescentes, um de 12 e outro de 13 anos, estavam sendo ameaçados por uma mulher que estava com uma faca. Os policiais foram até o local, na zona rural, e lá se depararam com a suspeita, a própria mãe dos garotos, uma mulher de 35 anos de idade. A faca utilizada por ela foi apreendida, ela foi detida e levada para a delegacia, onde foi feito um procedimento. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar de Jardim. As 2 crianças, os 2 garotos, estão sob os cuidados de uma tia, enquanto há uma decisão da Justiça em relação a esse caso. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Hugo. E tem mais adolescente vítima da violência no Ceará. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, um menino de 14 anos foi assassinado no meio da rua. De acordo com os policiais, o jovem estava na casa da namorada do conjunto Marechal Rondon e foi retirado de lá pelos assassinos, que o executaram com pelo menos 18 tiros de pistola. A mãe dele e a própria polícia disseram que o adolescente não era envolvido com a criminalidade. E uma mulher escondeu um revólver na fralda de um bebê para tentar fugir do flagrante da polícia. Foi durante a Operação Hortos, deflagrada hoje de manhã nos bairros Bom Jardim, Jockey Club e Aerolândia, em Fortaleza. Durante as buscas, um casal de irmãos foi parado pelas equipes. Nesse momento, a suspeita tentou esconder a arma de fogo na fralda de uma criança de colo, mas os 2 acabaram presos. A operação cumpriu 6 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão contra integrantes de um grupo criminoso. Ao todo, 8 pessoas foram presas. A pré-estação chuvosa começa junto com dezembro e muitos municípios cearenses já registraram grandes volumes entre ontem e hoje. Jefferson trabalha na beira-mar de Fortaleza. Ele gosta quando o clima está assim, nublado. O clima estava tão quente, abafado, que tem dias que está muito quente. Apesar do tempo estar bonito para chover, o jovem não saiu protegido. E hoje você foi surpreendido, teve que sair com guarda-chuva? Eu pensei em trazer, mas fica meio em dúvida também, né? Esse climinha, um ventinho, mas pode chover e não pode, né? Mas eu não trouxe, não. As nuvens marcam a chegada da pré-estação no Ceará. Segundo a FUNSEMI, pelo menos 75 cidades registraram chuva neste primeiro dia de dezembro. Umas com mais intensidade que as outras, como em Hidrolândia. Neste vídeo é possível ver relâmpagos. Mas o destaque da madrugada foi Santana do Acaraú, com 95,4 milímetros. Choveu em aproximadamente, até o momento, em 86 municípios, com destaque para Santana do Acaraú, seguido para Pacujá e Hidrolândia, que faz maior já fica na Ibiapaba. Hidrolândia, por exemplo, choveu 78 milímetros. Então, o destaque ficando mais para a região mais da Ibiapaba, Litoral Norte e Sertão Central. De acordo com a FUNSEMI, novembro deste ano foi o mês mais chuvoso dos últimos 50 anos. E a expectativa para essa pré-estação entre os meses de dezembro e janeiro é de chuvas acima da média, principalmente em algumas regiões do estado. Essa época do ano, que a gente denomina
Em dezembro e janeiro, que é a pré-estação, as chuvas tendem a aumentar o seu volume, principalmente começando ali no sul, no Cairi e no Sertão Central, no sul do Sertão Central e Iamuns. Então, se espera-se que nos próximos dias tenha mais chuva para aquela região. Este casal veio do Espírito Santo para Fortaleza e se surpreendeu com o tempo nublado, mas está confiante de dias sem chuva na Terra do Sol. E lá já está assim há uns 10 dias e estamos tentando fugir daquilo lá, mas chegamos aqui, tivemos essa surpresa aí. Se não chover já está bom demais, né? Fica só esse ventinho, essa brisa. Isso, já está ótimo. O JC termina aqui, assista agora ao Jornal da Record. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã.